Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito. Bom, como é que está aqui? Olha, nós estamos com uma polêmica lá em... Como é que está aquela questão, já que você falou em área, aí do 15 e tudo mais, como é que está a questão? Está tendo uma polêmica lá em Caraguá, em relação a uma área que era do Estado, não tem alguma coisa assim? Uma área que era do Estado e que a Prefeitura construiu um centro de eventos e que agora parece que surgiu um proprietário se dizendo dono da área e que parece que a Prefeitura... Como é que é essa história? Ferreira, eu não sei a profundo, é uma história longa, vou tentar resumir. Em 2013, 14, não antes ainda, antes, o ex-prefeito se apossou de uma área para fazer um centro de eventos, uma praça de eventos. Onde acontece hoje os shows, lá no Porto Novo, Bartolomeu, onde você morava. O ex-prefeito que você se refere a quem? Antônio Carlos. O Antônio Carlos. Na época dele foi feito a uso da área. E depois disso, até então, as pessoas envolvidas na equipe dele achavam que era uma área do Estado. E não era. E aí entraram alguns, inclusive os vizinhos daquela área, que diziam que era do Estado, ingressaram com uma ação judicial para provar que a área tinha um dono físico ou jurídico, uma empresa, mas não era do Estado. E aí um deles ingressou com uma ação judicial, tramitou em juízo, para haver uma indenização. Não foi uma desapropriação. Então a Prefeitura indenizou a outra parcela de uma área. Pelo uso. Pelo uso, seria. Isso, pelo uso da área. Ok? E o vizinho também fez a mesma coisa. Porém, foi um processo administrativo. E a Prefeitura, com o seu jurídico, entendeu do mesmo fator. Não era áreas devolutas. Aí indenizou. E aí indenizou também esse mesmo. Que, porém, um valor menor. Qual o valor, você lembra? O valor de cabeça. Proporcionalmente falando, do que o ajuizado, o que tramitou em juízo, homologado pelo juiz. Então, assim, houve uma operação recentemente. Não foi tudo contextualizado. Há muito o que explicar, porque se pegaram de algumas informações, eu não vou entrar no mérito da investigação. Eu estou vendo aqui um texto dizendo que a empresa que reivindicou, ela apresentou apenas um contrato de compra e venda em que teria adquirido a área por 2 anos, há 2 anos antes, por R$900 mil. Não foi entregue uma escritura ou uma confirmação de que a compra do contrato ocorreu. E em julho de 2020, a Procuradoria do município se manifesta contrário ao pagamento a essa empresa, porque na verdade a área pertencia ao Estado. Não, aí vamos lá. Entraram aí, como tinha a legitimidade de dono, pessoa física, aí ficaram entre briga entre 2 pessoas, porque havia uma negociação anterior lá atrás. Não sei se foi por boa fé ou por má fé. E quando a Prefeitura, sabendo da propriedade de pessoa, não de Estado, o rapaz ingressou com a pedido da indenização, e hoje há uma briga entre eles, porque há uma procuração. Ferreira, eu não vou entrar muito no assunto, até porque, como eu não faço parte, né? E também tem investigações aprofundadas. E também tem as defesas da Prefeitura, das pessoas envolvidas, e também tem a questão da acusação do MP. Então, é uma questão mais peculiar.
mas há muito que se defender aí. Eu acho é aquela velha história. Todos têm direito à ampla defesa, e pelas pessoas que eu soube, não falei com as pessoas, eles têm todos os documentos plausíveis para ingressar com a defesa e poder mostrar para todos o que não é uma legitimidade do que foi dito. Bom, vamos, antes da gente mudar um pouco de assunto, também colocar os nossos outros convidados para opinar sobre outras questões. Vamos ver a posição do Antônio Carlos a respeito desse caso aí? Vamos ver qual foi a posição dele, por favor. Amigos e amigas, muita gente, aqui é o ex-prefeito Antônio Carlos, muita gente tem me perguntado sobre essa questão lá que a prefeitura indenizou pessoas na praça de eventos lá do Porto Novo. E o que está acontecendo? Resumindo, meus amigos, essa área do centro de eventos lá do Porto Novo é uma área do governo do estado, como era todas as colunas, aqueles sindicatos. Os sindicatos ganharam também do governo do estado para fazer os sindicatos. Era toda a área do governo do estado, né? E lá na frente o governo do estado implantou um terminal turístico nessa área, de ouvir ônibus, certo? De receber turistas nessas áreas, como em outras cidades. E essa área ficou. Depois, quando eu entrei, eu passei essa área para a prefeitura, uma área pública para a prefeitura, e fizemos o centro de eventos, né? Que está lá, na área do governo do estado, onde o governo do estado deu para todos os sindicatos, tudo ali era governo do estado. Agora, dizer que chegou gente dizer que era dono, isso é um absurdo, né? Estão falando agora que 2014, não sei o quê, 2014 eu inaugurei a praça de eventos numa área pública, certo? Que era do governo do estado, que passou para a prefeitura. Agora, essa é a realidade dos fatos. Agora, o que fizeram, parece que tem indenização de 10 milhões e 700, indenização de 4 milhões, sei lá, infelizmente, não sei. Mas eu, como ex-prefeito, tenho que dar essa resposta, e a resposta é essa. Aquela área era do governo do estado, como era todas as áreas dos sindicatos, e o governo do estado passou para a prefeitura de Caraguá, e eu, como prefeito, fiz a infraestrutura até a área e fiz o centro de eventos lá na área, tá? Um abraço, obrigado. Aquela praça do jornalismo, eu vi os dois lados, o presidente da Câmara não está acompanhando afinco isso aí, mas é uma polêmica que surgiu logo após aquela polêmica toda lá em São Sebastião. É o que eu falei, o clima não está muito legal, às vezes, para os prefeitos, porque o pessoal sempre tem uma turbulência, né, para os prefeitos resolverem. Nós vamos voltar lá em Monteiro Lobato também, porque lá a caixa de ressonância lá também muito complicado, né? Tá lá. E, rapaz, o negócio está complicado. Bom, Posso fazer um comentário? Claro, só para finalizar isso aí. Tá certo o ex-prefeito de fazer o papel dele e defender. Né? Ele tem a parte dele. E tem a parte judicial também, que vai provar os fatos. Eu, quando falei com o prefeito Aguilar Júnior, estava muito tranquilo. Falei, estou muito tranquilo com relação a isso. Mas que ele não foi citado em nenhuma parte. Mas ele está totalmente solidário aos secretários envolvidos. Né? Figura que não tem nada a ver com a história. Teve a sua privacidade invadida. É isso que nos entristece demais. Me preocupa muito, Tato, falando, a questão midiática. Porque você faz um estrago na vida da pessoa, que nem o meu pai, quando teve um problema, a TV que a Soninha trabalhou, falou por 8 minutos e 40 segundos da matéria, da ação midiática. E depois ninguém se retratou. Eu vou dar um exemplo do ex-prefeito Antônio Carlos. Na praça em frente ao cemitério, o Ferreira Leite, ele se apropriou de uma área, desapropriou uma área. Isso em 2014 também. Ele ia construir um prédio voltado para a Secretaria de Trânsito. Beleza? Começou a reforma. Eu era vereador de oposição, acompanhei esse caso atentamente, porque ali a pessoas envolvidas já falaram que tinha boi na linha. Reformou, antes de acabar a reforma, ele foi lá, acordou um dia do nada, chamou as máquinas da prefeitura e demoliu o prédio público. Fato errado 1. Quando se demole um prédio público, tem que ter a outorga da Câmara, não passou pela Câmara.
Ok. Feito isso, ele fez uma troca daquele terreno que virou público, desapropriou na época, com o vizinho. Ele alterou o formato do terreno. Vamos supor, dois paralelos, a câmera aqui, ó. Era dois paralelos, o terreno, prefeitura e o particular. Vou ficar aqui que eu vou mostrar a foto da minha cabeça. Particular. Aqui em cima, passa a rodovia. Aqui embaixo é o cemitério municipal. O que ele fez? Ele pediu para o proprietário dar metade dessa área para a prefeitura e que ele dava metade de baixo para o proprietário. Ele fez isso no terreno. Ele fez uma troca com o proprietário, sem autorização do plenário da Câmara Municipal. Feito isso, ele construiu uma praça. Até hoje, a justiça silencia disso. Então não há uma questão midiática disso. Então, claro, não estou falando aqui de valores de 1 centavo a tantos milhões. Estou dizendo do ato. Ontem eu soube, era umas 15 horas, que o ex-prefeito também fez uma ciclovia na região norte, usou um terreno de um francês, um rapaz ali que eu não sei o nome dele, diz que é francês, no chamado Jardim Mariela. Você conhece Caraguá? Você vai passar Iguaçu, na reta tem o Hotel Jundu ali, Hotel Brisa, que é um hotel que fica entre a rodovia e a praia. Isso foi construído nos anos passados, né, década de 70, 80. É ali próximo. Ele fez uma ciclovia ali. E utilizou-se da área particular e foi. Então, vamos lá. Então, são 3 fatos naquela época. Porto Novo, Indaiá, cemitério e Massaguaçu. Eu não queria entrar nesse assunto, desculpa. Né, até não é, acho que é essa a pauta, mas como ele fala de um ato aqui que eu discordo, eu também tenho direito como vereador falar de outros atos que corrobora para quem está envolvido nessa ação que você citou, Ferreira. Cite isso. Do apossamento de áreas, sem perguntar quem é, faz documento, desapropria primeiro. Não é que sabe aquela coisa de falar que é atirador de elite, mata, depois pergunta o nome? Não tem uma brinco assim, né? Primeiro, tem gente que fala que mata a pessoa, depois está morto e pergunta o seu nome. Não é assim que funcionam as coisas. Ou seja, vai apropriar-se de uma área para fim público, beleza. Tem toda a finalidade pública, tem interesse público, o que é permitido, o que é legal. Ferreira, é interessante falar dos 3 preços, viu? A área, após o judiciário comprovar que é de um particular, tem avaliação de 3 preços. A prefeitura não for chegar lá, pagar R$1 ou pagar 100 milhões. Tem avaliação técnica. Isso está no processo. Então, o interessante de tudo isso, para concluir essa minha fala, é dizer que vai usar de uma área, respeite o passo a passo. Desapropria. Tem que passar pela Câmara? A Câmara aprova, porque dá a entender que ele simplesmente... que eu não posso falar aqui em rádio. Estou nem para a Câmara. Câmara, estou nem para vocês. O que acontecia, aliás, antigamente. Você concorda com essa frase do Rabuto, quando ele fala, nós somos... Isso aí parece até coisa de religião, hein? Somos um só. Não, nós não brigamos. Veja bem, vocês são bem, só? Nós não brigamos. Então vocês eu não briguei são só? com o Anderson, eu não briguei com o Felício. Então, nós tivemos divergências sobre o que é fazer política. Mas o que abre a possibilidade de vocês estarem juntos na próxima eleição. Nem pensei nisso. Eu falei para você, a minha vibe é outra. A minha vibe do Emanuel... Tá, mas se te chamarem, você apoia? Veja bem, é isso que eu quero dizer para você. Eu e o Emanuel não fazemos política seguinte, estou contra... É a cidade, então, é o país, já que você falou que é para Estado. ajudar, tudo bem. Então, se te chamar você para ajudar a cidade, você ajuda. Se você não for candidato a prefeito e chamarem você num projeto, o ano chamar você e falar assim, o Felício... Nem pensei nisso, o Felício chamar, Cury, num projeto para ajudar a cidade, eu quero o seu apoio para a gente continuar. Ferreira, não pensei nisso. Você apoia? Ferreira, eu acabei de perder a eleição para deputado, eu estou como suplente. Por um tantinho assim. Então, tudo bem, eu não posso ir embora para casa porque eu estou como suplente. Não, mas em nome do apoio à cidade, agora, se ele chamar você... minha vida, eu assumi um compromisso com os senadores de oposição, montar o gabinete para eles, eu estou contratando para eles. Isso, na verdade, eu não tenho, sem brincadeira, não faz parte do meu foco do Emanuel. Bom, depois do intervalo... Agora, o que faz parte do nosso foco? Vamos depois lá, do intervalo, peraí, não vamos chamar de... Então, o Beni vai tirar a propaganda.
Olha, eu quero agradecer os nossos apoiadores, a Farmaconde, ao Cicobi Crecem, a Coca-Cola e Leite Produtos Cooper, conosco todas as Mas manhãs. então a vida dele foi feita lá em Guaratinguetá. Embora ele seja aqui de São José, a vida escolar dele, ele jogou voleibol, né, por São José, tudo. Isso eu não sei. É mesmo? Ele foi jogador de vôlei. Mas era bom, era... O Marcos é o maior esportista que eu conheço. Ele joga bem. de tudo. Ele é ótimo nos esportes. Olha, também. A gente sabe, aqui no meio esportivo a gente sempre fala que o cara que fala que joga bem em todas não joga nada. Não, inclusive, até fazendo um paralelo que a Beth comentou que vocês iam falar sobre esse assunto, ele é jogador do voleibol adaptado, porque depois dos 60 anos, a gente tem a modalidade de voleibol adaptado lá em Guaratinguetá, né, que é mais voltado à terceira idade, mas assim, ele é um atleta, além de prefeito, ele é atleta, e nós vamos sediar o JOME agora, no mês de abril, em Guaratinguetá. São 14 modalidades. É um evento esportivo grandioso, em que vão ter por volta de 3.000 atletas na cidade. Então, é bastante gente. Quando se fala em ambiente, nós temos que procurar pessoas técnicas. Então, no nosso programa, nós estamos discutindo com pessoas que entendem mais do assunto, para nos ajudar no programa do meio ambiente. Mas vamos dar algumas pinceladas. São José dos Campos precisa, sim, emergencial, de plantar mais árvores. Plantar mais árvores e lixeiras. Eu passeio pela cidade, quando você pega o dejeto do seu cachorro, você tem que levar o seu saquinho. Você não acha lixeira para colocar depois. Você fica carregando por, às vezes, 500, 1 quilômetro para achar uma lixeira. Outro ponto que é crucial, que tem que ser tocado, ali na Rua Tivoli, aqueles 33 mil metros, que está prestes a ser, pelo menos desses 33 mil metros, as freiras estão vendendo 26 mil e 7 mil é de uma construtora. Ali o próximo prefeito vai ter que ter coragem, sim. Aquilo lá que você falou, que a outra prefeita do PT, alguns anos atrás, teve a coragem do Parque da Cidade. Mas o próximo prefeito tem que ter a coragem de ir lá e comprar a área. Precisa comprar. Eu prefiro muito mais um parque ali, na Tivoli, a Vila Betânia, tá? Seria muito mais bonito para uma ruana ter um parque lá com o nome dela. Doutor, o senhor sabe que nós temos 40% da nossa frota de veículos acima da capacidade que a nossa via, que a nossa malha viária permite e tem capacidade? O senhor sabia que nós temos dificuldade enorme de estacionamento aqui em São José dos Campos e, consequentemente, o mercado dos estacionamentos está aumentando cada vez mais? O senhor sabia que nós já passamos até a pensar e analisar a possibilidade de estacionamentos verticais, porque nós não temos áreas. Porque, doutor, pensa bem, uma pessoa quando vem morar em São José dos Campos, a pessoa sabe que está vindo morar numa metrópole. Ponto. Se eu quero passarinho cantando na minha janela, o galo cantando no meu quintal, eu vou morar lá na Zona Norte, que também é centro da cidade, pego uma chácara lá e tal, e depois eu pego o ônibus e venho para a cidade, pego o carro e venho para a cidade. Agora, eu venho morar numa região nobre da cidade, onde só tem edifícios, espigões, e eu quero sair na sacada da minha casa e ver o passarinho cantar na minha porta, aqui é uma metrópole. Vamos fazer o contrário? Vamos pegar uma área lá, rural, e vamos começar a meter edifícios lá, para vocês verem o que vai acontecer. Vamos fazer o contrário. Ah, mas estão arrebentando com o meio ambiente. Ué, mas para aí. Mas se pode ter parques e bosques no meio da cidade, por que não pode ter prédios no meio do bosque? Ué, o que nós queremos, afinal? Ter contato com a natureza onde? No centro da cidade? Então por que eu mudei para cá? Então vou morar em São Francisco Xavier.
Agora, eu quero morar na 9 de julho e quero exigir um parque na minha cidade. Ali precisa de estacionamento. Nós não temos lugar para estacionar em São José. Ali tem um hospital do lado que você tem que ficar dando volta para parar, porque não tem lugar para parar. Vamos parar. Vamos ser sinceros, vamos parar de hipocrisia. São José está com a questão de estacionamento estrangulado. Tenta parar. Eu desafio uma pessoa a vir parar um carro na Sebastião Húmel num sábado às 11 horas da manhã. Não consegue. É estacionamento, é gente ganhando em cima. Agora, vamos parar com esse negócio de florzinha na mão para poder... Olha, o que eu não posso, eu quero segurar bichinho e segurar uma muda de planta para tirar foto, para pedir voto. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Nós estamos numa metrópole. Olha aí, São José dos Campos, nós temos sim. Então, cada coisa no seu lugar. Eu tenho pessoas aqui em São José com árvore trincando casa, que eles deixam a casa cair, mas não tiram a árvore. Porque a lei não permite. Poxa vida, olha, 60% da nossa área do município é rural. E querem concentrar o que mais aqui no nosso meio? Temos 40% de área construída. É esse o planejamento? Que hipocrisia é essa? Então faz o seguinte, muda essa lei. Tira uma árvore e planta 10, o que não falta é espaço. A área do município permite isso. Olha quanta área rural nós temos. Não adianta você... isso é enxugar gelo. Deixa uma hortinha ali no meio, raminhos de flor no meio ali, com adulta esfumaçando, jogando fumaça de caminhão e ônibus o tempo todo. Isso aí vai equilibrar o nosso meio ambiente? Então, você vê, por questão ideológica, Ferreira, Porto de Santos não será privatizado por questões ideológicas do governo, porque o governo não acredita naquilo, isso é um grande erro. Mas o tempo vai dizer, né? A população vai fazer sua avaliação do governo do Estado, do governador Tarcísio e do presidente Lula. Mas é um tipo bela análise. Mas é um período Obrigado, que não se recupera depois. É um tempo perdido que você depois... Lamentavelmente. Ele vai custar muito caro, porque a vida passa muito rápido e muita gente não vai estar vivo para ver isso. Percebe não, eu sinto isso diariamente, essa grande interferência. E isso é muito ruim. Eu tenho sentido os professores assim se retraindo, né? Porque tudo vira, como você mesmo disse, Ferreira Leite. Então, é a interferência do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Promotoria, tudo vira uma denúncia. Então, hoje, as crianças se tornaram o reizinho dentro de casa e na escola, não é? E os pais, a família hoje, deixou de educar o filho e a obedecer, a acreditar naquilo que a criança chega e conta e fala em casa. Ô, Marcelo, mas me conta uma coisa, os atores, aqueles trejeitos todos, eles tinham liberdade de criação ou era dica dos autores? Por exemplo, a Regina Duarte, com aquele grito estridente que ela dava para a sua... Mina! O famoso tô certo ou tô errado do senhorzinho Walter, o gesto do relógio sacudindo, é criação deles ou é dica? Tem as duas coisas, né? Quer dizer, o ator pega ali, né, o texto, né? Quer dizer, no texto, pelo que eu lembro assim, da Regina Duarte, né, da viúva, né? Tinha aquela relação, né? Uma relação assim característica, né? Com a empregada dela, né? Então tinha aquilo, mas o grito, né? A forma de fazer aquilo, né? Eu acho que é a Regina que criou, entendeu? Estabeleceu aquilo ali, né? E o senhorzinho também tinha no texto, né? Tô certo ou tô errado e tal. E aí ele acrescentava aquele gesto, aquelas coisas, né? Quer dizer, é uma criação, quer dizer, o ator cria em cima do texto, né? E vai criando, vai dando a sua marca ali. A novela é boa por causa disso, né? A novela, porque ela dá margem, né? É muito do ator também, né? Quer dizer, se é uma peça de teatro, é uma coisa fechada, mesmo uma série, né? Fechada, quer dizer, a história já está ali toda, né, contida ali naquele texto, né?
a novela dá ao ator e dá ao autor também essa liberdade, né? Porque ela vai se criando à medida que vai sendo exibida, entendeu? Tem esse tempo, né, para criar, para desenvolver cada detalhe do personagem. Então, ali foi muito feliz, né? Tudo ali deu certo, né? Aquelas coisas, quando dá certo, dá tudo certo. A palavra, o sinônimo de você ter morro, quando tem muito morro, tem rua, tá certo? A palavra sinônimo é pirambeira, tá certo? Eu estava explicando que é o seguinte, que era difícil o planejamento urbano da cidade se estender para o fundo da região norte por causa da topografia, ou seja, a topografia acidentada, né, impedia porque a legislação não permite loteamentos em áreas de grande declive ou áreas de vale. Ora, quando você tem uma região montanhosa, ou você tem vale, ou seja, córregos embaixo, e lá você não pode construir, fazer loteamento, e ou você tem uma declividade acentuada dos morros, tá certo? Que é a palavra seguinte, que eu, na minha infância, como garoto, pirambeira. Então, eu estava explicando que a Zona Norte não poderia crescer em área para o fundo, porque encostava na Serra da Mantiqueira. O que fizeram no vídeo editado? Colocaram que eu estava, na verdade, dizendo que a Zona Norte não podia crescer economicamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Suíça é um ovinho e é um dos países mais ricos do mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era uma questão de... Eu estava fazendo um comentário sobre planejamento urbano. A esquerda fez um vídeo editado meu, na época da campanha eleitoral, e esse vídeo ficou muitos anos no YouTube, até nós tiramos judicialmente, porque era uma fake news, mas é difícil, porque se uma pessoa vê uma vez, ela não sabe que saiu depois não sabe que é uma fake news. Paciência, é o preço de você lidar com picareta, com bandido na política, que gente que faz fake news. Sobre a pergunta dele, né, se eu esquecer a Zona Norte, olha, eu vou deixar para as pessoas julgarem, né, tá certo? A Zona Norte. Via Norte, eu idealizei, eu pensei, eu criei, eu construí e inaugurei, né? Depois, duplicação da SP50, né, para quem não lembra, ela era uma coisa tortuosa e tal. Eu que dupliquei na saída do Alto da Ponte até o Boa Vista, tá certo? Depois, o primeiro recap, já foi feito o segundo pelo governo do Estado. O primeiro recap fui eu que fiz da SP50. A melhora do Telesparque Piraquara Clube, fui eu que fiz, como prefeito. Depois, a duplicação na Benedito Matarazzo, da região do Telesparque, tá certo? Fui eu que fiz, no meu governo, tá certo? Depois, o Parque Alberto Simões, foi criado por mim, comprado por mim, iniciada a obra e o Carlinhos inaugurou, tá certo? Mas foi idealização minha, eu comprei a área por desapropriação, era um monte de eucalipto e tudo mais. Os poliesportivos do Alto Santana, fui eu que construí. A pavimentação da parte baixa do Alto Santana, fui eu que fiz, foi no meu governo. A creche, o crechão do Telesparque foi construção da minha época. Depois, a reforma de fazer muitos anos da Escola Maroca dentro do Centro Comunitário do Alto da Ponte. Toda a reforma, modernização na época, hoje já ficou deteriorado depois de novo, mas já teve novas reformas, mas na época do Centro Comunitário do Alto da Ponte, foi na minha gestão, né? Foi na minha gestão. Depois, caramba, eu posso citar aqui, ó, Casa do Idoso, Norte, fui eu que criei as Casas do Idoso no São José, foi eu que na verdade, no final da obra o Carlinhos inaugurou, mas não só de lá, da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte, foi idealizado por mim. A compra da metade do parque da cidade, né? A Ângela desapropriou metade, deixou para o Manuel pagar, o Manuel pagou a metade que a Ângela tinha comprado, que era o miolo do parque, toda a entrada do parque, a parte mais valorizada, que era de frente para a avenida, fui eu que comprei. Paguei, inclusive, um preço mais barato do que o PT tinha pago, né? Os acessos, ou seja, a regularização do parque da cidade, fui eu que fiz. A compra da segunda parte, fui eu que fiz. Fiz e paguei, né? Na Zona Norte, Resumindo, na verdade, já fazem 12 anos que eu deixei 10 anos que eu deixei a prefeitura, 11 anos, então eu não tenho tudo aqui na minha cabeça, né? Rádio e TV